Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar um pouco a respeito de visagismo na odontologia. Nossos convidados de hoje, Dr. Braulio Paulucci e Dr. Sérgio Dias. Dr. Braulio, ele escreveu o primeiro livro, a respeito do visagismo na odontologia, e o Dr. Sérgio é do Instituto Implar, aqui em Poços de Caldas. Prazer em tê-los aqui conosco. Prazer é todo nosso. Falando em visagismo, o que vem a ser o visagismo? Bom, o visagismo é a arte de criar imagens personalizadas. A nossa imagem pessoal, ela diz muito a nosso respeito. Quais são nossas crenças, os nossos valores, a nossa profissão, o nosso nível socioeconômico. Então, quando a gente vai fazer uma intervenção na imagem de alguém, a gente deve levar em consideração quem é esse indivíduo para poder criar uma imagem adequada ao seu estilo de vida e à sua personalidade. Certo. No caso da odontologia, nós vamos fazer um desenho de sorriso usando elementos da linguagem visual, ou seja, as formas e as cores adequadas, mais no caso da odontologia, mais as formas dos dentes, formas que comuniquem de maneira subliminar informações que sejam coerentes com a personalidade do nosso paciente. Porque dependendo da fisionomia, mais ou menos você tem ideia de como é a pessoa, né? Como a pessoa reage, como é no dia a dia. Sim, né? A fisionomia, ela expressa, ela gera uma primeira impressão em quem está observando. Por exemplo, quando a gente está observando uma pessoa de rosto muito forte, ele gera uma impressão de ser uma pessoa forte, de personalidade forte. Da mesma maneira, quando a gente está observando uma pessoa de fisionomia muito delicada, a gente tem uma impressão de estar diante de uma pessoa delicada. Portanto, quando a gente vai fazer uma intervenção na arcada, a gente leva em consideração tanto os aspectos da fisionomia, né, qual tipo de formato de rosto, mas também, principalmente, quem é esse indivíduo, qual o tipo psicológico que ele representa. Porque não vai combinar, né, você fazer alguma coisa. Então, acredito assim, a pessoa pode até pedir que quer a arcada dentária de uma maneira ou de outra, mas vocês vão orientar, né, o paciente qual a maneira melhor que vai ficar. Porque senão a pessoa, por exemplo, como você está falando de fisionomia, uma pessoa mais séria, mais carrancuda, sisuda, de repente, não, quero colocar um dente assim, que vai parecer que ele está rindo toda hora. Quer dizer, não vai combinar com a pessoa, não é isso? A ideia é personalizar o sorriso, né, de forma que ele atenda aos anseios do paciente, do cliente, mas que também gere para ele uma condição de expressar realmente quem ele é. Então aí entram todos os detalhes de entrevista, de uma análise detalhada da personalidade, e dessa maneira consegue-se transferir todas essas características para o desenho do sorriso. E isso tudo vocês colocam num computador e o paciente vai ter um acesso antes de ser realizado o trabalho, digamos assim. Sim, a gente faz um processo de filmagem do paciente. O processo envolve uma entrevista para se levantar qual o tipo psicológico desse paciente. E essa entrevista é filmada para que a gente possa colher informações também, questões antiestéticas que poderiam ser trabalhadas. O paciente também é fotografado e essas fotografias são jogadas para o computador, onde a gente trabalha um desenho de sorriso digital, como se fosse um test drive, para a pessoa visualizar onde a gente consegue chegar com o caso dela. E quando que começou o visagismo a ser aplicado na odontologia? O visagismo ele foi desenvolvido por um artista plástico chamado Philip Hallowell, foi o primeiro visagista a publicar um livro sobre visagismo. Ele é inglês, mas reside no Brasil há muitos anos. E na odontologia o trabalho começou comigo. Eu fui aluno do Philip e eu vi que ele falava de formas e de cores, quais as expressões das formas e das cores. Por exemplo, a gente tem um retângulo como uma forma que expressa força. E a gente tem o oval, uma forma que expressa delicadeza, suavidade. E ele falava disso, como você usar as formas e as cores para gerar uma imagem com significado. Por exemplo, o vermelho é uma cor que expressa intensidade, perigo. Já o azul, uma cor que expressa tranquilidade. E o Philip fez esse trabalho para adequar o vestuário da pessoa, para adequar cabelo, maquiagem, usando as cores e também as linhas, as formas, para dar uma expressão. Ou seja, para ficar tudo em harmonia, né? Exato. E aí eu vi que esse trabalho de formas e cores a gente faz diariamente na odontologia. A gente, quando faz a transformação estética de um sorriso, a gente está mudando as formas dos dentes.
né? E eu enxerguei que poderia ser aplicado o visagismo na odontologia usando as formas básicas. O retângulo, o oval, o triângulo. Tem uma imagem que eu gostaria de apresentar. Pois não. Vamos colocar então a primeira imagem? Pode colocar a primeira imagem, por favor. Aqui a gente tem, por exemplo, 2 tipos básicos de desenho do sorriso, né? A gente tem o desenho do sorriso da esquerda representado por dentes retangulares e linhas retas. É um desenho que expressa força. E a gente tem o desenho da direita representado por dentes arredondados, que é um desenho já relacionado à delicadeza, à suavidade. Pode passar a imagem, por favor. Aqui a gente consegue visualizar bem as diferenças através das formas, né? Então, o trabalho começou aí, essa brincadeira de usar os formatos de dentes, direcionar o trabalho, né? Não simplesmente fazer o desenho, o sorriso ficar mais bonito, mas também colocar uma mensagem subliminar nele, e essa mensagem dada pelas linhas e as formas que compõem o sorriso. E basicamente essa mensagem tem que ter a ver com o indivíduo. Assim a gente consegue criar um sorriso que, além de bonito, também o representa esse indivíduo visualmente para o mundo. Doutores, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito do visagismo odontológico. Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, né? Vocês estão comentando, né, da harmonia, do rosto, da parte da arcada dentária. Vamos supor que um paciente tenha um queixo que seja desproporcional ou um nariz que não seja também proporcional. Vocês chamariam algum cirurgião plástico, alguém para integrar essa equipe e já fazer, né, uma correção completa no paciente? Essa é a grande contribuição do visagismo, porque proporciona já numa situação inicial, ou seja, numa condição digital, através das fotografias, através das análises da face, determinar o que realmente a pessoa precisa além do sorriso. Porque muitas vezes só reconstruir o sorriso não vai gerar a harmonia que a pessoa busca. Então nós fazemos uma análise facial e aí com certeza contamos com a colaboração aí tanto da cirurgia plástica, né, como a cirurgia bucomaxilo, muitas vezes, né? E também de todas as áreas correlatas da odontologia. Então nós usamos muito a ortodontia, né, um grande aliado nosso no a pessoa sai completa, dos né? dentes, né? E utilizamos a cirurgia, a implantodontia. Então assim, o visagismo então ele acaba sendo aplicado em todas as áreas, buscando sempre essa reconstrução harmônica. E sendo assim que o grande benefício é a possibilidade de visualizar isso antes que haja uma intervenção. Realizado, né? Porque muitas vezes é necessário que, passando por esse processo, você tome de uma forma assim, muito mais consciente a decisão. Não, realmente eu quero fazer isso. E aí entra-se os recursos da medicina associados à odontologia para se conquistar o resultado. Para ficar tudo em harmonia, né? Porque também pode não resolver ficar com um sorriso bonito, sendo que às vezes o queixo está desproporcional, o nariz... Falta volume de lábio, muitas vezes o dermato também colabora, né? E é interessante que a gente tem trabalhado aqui com um conceito mais abrangente, que vai além da odontologia. A gente também conta com cabeleireiro, visagista, e consultor de moda, visagista, que pode dar algumas dicas do que a pessoa, quais as roupas mais adequadas, estilo de roupa e o cabelo que pode ser complementado, ou seja, isso é muito bom, né? Harmonizamos a parte facial lá no hospital, na Implar, e ainda contamos com equipe visagista para poder adequar a imagem em termos de cabelo, de vestuário também, para a pessoa sair realmente com a imagem dela harmonizada, né, com a sua personalidade. Ou seja, só fica feio hoje em dia quem quer, né? Hoje tem muito recurso. Com todos os recursos que tem, não tem como, né? Muitos. Existe alguma diferença entre a estética odontológica e o visagismo dental? Sim, a diferença básica é que, esse foi o ponto-chave do desenvolvimento desse trabalho, que eu percebi, e isso hoje todo mundo tem comentado, que os trabalhos odontológicos eles são realizados de uma maneira assim, em termos de estética. O dentista molda o paciente e envia para um protético realizar o trabalho estético de porcelanas. E o protético não tem muitas informações, ele faz o formato dos dentes que ele gosta. E nem sempre esse é o mais adequado para o paciente. Pode ficar mais bonito, porque corrige imperfeições,
regulariza a cor, né? Mas sempre fica aquele sorriso igual para todo mundo, né? Então foi aí que não é característico, né, de cada pessoa. Exatamente. Então foi aí que entrou o visagismo para a gente poder fazer desenhos de sorriso individualizados. Para você pode ser que os dentes ovais sejam mais adequados, para ele pode ser que dentes retangulares ou triangulares sejam mais adequados. Então não existe uma fórmula para todo mundo, porque isso massifica. E o sorriso é muito relacionado à identidade. É peculiar à personalidade. Cada um de nós tem um formato de dente natural, né? O formato de dente nosso é como se fossem as nossas impressões digitais. Então não há justificativa para fazer um formato básico igual para todo mundo e simplesmente fique mais bonito. Ficou mais bonito, mas e daí? Não é só isso que importa. O sorriso não está em harmonia, né? Exato. O sorriso vai além disso. O sorriso ele tem relação com a identidade do indivíduo. Então é nesse ponto que o visagismo é diferente da odontologia estética. Além de ficar mais bonito, ainda tem essa relação com a identidade do paciente. Inclusive isso despertou interesse, né, de renomados dentistas mundiais, né? O que você fala disso? Por quê? Esse trabalho acabou despertando o interesse de dentistas famosos fora do Brasil. Tem uma imagem que eu trouxe. Essa imagem é de 3 anos atrás, quando eu fui a primeira vez em Istambul visitar o presidente da Academia Europeia de Odontologia Estética, que é o Galip Gurel, que é quem está atrás de mim ali na imagem. Ele foi um dos maiores entusiastas dessa ideia e venho fazendo alguns trabalhos com ele desde então. E esse trabalho representa para esses dentistas que trabalham com um público muito exigente, representa um diferencial muito grande, né? Pessoas altamente informadas e exigentes, elas querem trabalhos extremamente individualizados e extremamente perfeitos. Então, exatamente. Eu acho que quem cuida da aparência realmente quer uma coisa para ele, né? Individualizado mesmo, né? É nesse sentido que o visagismo tem colaborado com o trabalho já excelente desses dentistas, não só aqui no Brasil, como lá fora também. Comenta um pouquinho com os nossos telespectadores, né? Qual é o processo para aplicação na odontologia? O processo se consiste em fazer, primeiramente, uma bateria de fotografias e então uma entrevista com o paciente que a gente chama de consultoria visagista. Essa consultoria é filmada para que a gente colha algumas informações visuais de possíveis problemas que a gente não consegue identificar na fotografia, porque a fotografia não capta a pessoa falando e às vezes a gente identifica algum problema estético na fala. Tá. Mas a entrevista visa levantar informações que nos permita conhecer qual é o tipo psicológico desse paciente. Uma vez definido o tipo psicológico, a gente tem um formato de dente mais adequado para cada tipo psicológico. Tem assim, quais são as possibilidades, né, do visagismo? O que abre para o paciente? O que é bom para o paciente? A possibilidade, acho que a maior vantagem, né, de se fazer um trabalho da odontologia usando o visagismo é exatamente essa possibilidade de fazer a customização do sorriso. Ou seja, você usa toda a tecnologia da odontologia, mas você também conta com a participação direta do seu cliente. Porque no momento do desenho, né, você consegue colher as opiniões na forma de desenho, antes da execução. Ah não, queria um pouquinho maior, queria um menor, queria um ângulo dessa forma. E usando as informações do visagismo, você vai conduzindo essa consultoria até que num determinado momento o dentista mais o cliente determinam como vai ser o sorriso. A partir daí é muito simples. A partir daí usa-se a odontologia convencional, com todas as suas áreas, para transformar aquilo que foi decidido no desenho, no papel, né, na imagem, no computador, para uma situação real na boca. Né? Vamos imaginar assim, para ficar mais simples, a arquitetura. Né? Você faz o projeto, desenha, discute e depois executa. Né? Você tem uma visão do resultado final antes de iniciar a sua obra. Né? Então, aplicado à odontologia, o visagismo oferece para a gente essa condição. Isso é fantástico. Inclusive, parece que são feitas várias filmagens, né, de perfil, de lado, vários ângulos, né, do paciente, para você realmente ter um... existe um protocolo, né, os protocolos foi desenvolvido pelo Dr. Browse, né, e hoje assim, é bastante interessante termos ele assim, com a gente na clínica, né, na Implar, porque sendo ele uma referência nacional, internacional,
E a pessoa que fez a primeira obra, né, inclusive eu trouxe aqui o livro. Eu acho ótimo. Né, Mostrar para os nossos telespectadores. Né, do Dr. Braulio. Né, então, aplicar os conhecimentos desenvolvidos por ele tem contribuído em muito com o nosso trabalho. Né? E um outro detalhe interessante é que essa contribuição ela não fica restrita a nós, né? Está disponível também a todos os colegas. Uma né? obra maravilhosa. Utilizando a obra, né? Basta utilizar a obra. E é uma condição também que agora o Dr. Braulio, em conjunto já com alguns casos também que a gente vem desenvolvendo, né, na Implar, a próxima obra será uma obra internacional, né, que será publicada na Alemanha, né, Braulio? Sim. Provavelmente já no início do próximo ano, né, que também já vai contar com casos clínicos já desenvolvidos em conjunto com a gente. Essa obra ficou maravilhosa, né? Parabéns. Obrigado. É um material fantástico. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje abordando o tema visagismo na odontologia. Eu gostaria de saber de vocês se existe, né, se vocês trouxeram algum slide para exemplificar para os nossos telespectadores, né, um pouquinho mais, para eles conhecerem um pouco mais a respeito do visagismo. Sim, vamos mostrar aqui umas imagens. Essa é uma paciente que foi tratada em Istambul. É uma paciente jovem que teve muito desgaste nos dentes. Pode passar, por favor. A gente pode observar que a linha do sorriso dela está invertida, porque houve muito desgaste dos dentes, por ranger muitos dentes. Pode passar, por favor. Então, essa era a condição inicial da paciente, o que a levou a procurar o tratamento estético, né? E no momento dessa procura nós propusemos fazer mais do que simples estética, propusemos buscar um sorriso que fosse harmônico com a personalidade dela, né? E nesse caso, pode passar, por favor, a gente vai mostrar aqui a sequência que foi desenvolvida para fazer o desenho do sorriso. Pode passar, por favor. Isso é bom. As fotografias são levadas ao computador, onde a gente vai analisar algumas linhas faciais que servem de referência para o desenho adequado desse sorriso, para que ele fique harmônico com a face, com as características faciais, que não fique torto e não fique comprido demais. Então, pode passar, por favor. Pode passar. Essa imagem agora é uma imagem dos dentes dela, que tenha os eixos faciais de referência vertical e horizontal, onde a gente vai começar a fazer o desenho, a reconstrução dos dentes. Pode passar, por favor? Pode passar. Aqui agora eu tenho especificado ali o tamanho que deve ter os dentes centrais do paciente, né? Então, a partir desse momento, eu vou escolher qual tipo de dente eu vou usar para ela. O dente oval, o dente retangular ou o dente triangular. Cada tipo de forma dessa tem uma expressão própria. É por isso que você investiga, então, né? Faz uma investigação da personalidade do paciente. E nesse caso, ela se demonstrou uma moça extremamente meiga, doce, delicada, e gostaria que o seu sorriso expressasse essas características da personalidade. Eu estou falando aqui de maneira muito resumida. Lógico. E o formato dentário que melhor expressa visualmente essas características é o formato oval. Então foi o formato escolhido para o caso dela. Pode passar, por favor. Aqui a gente já tem o resultado final do trabalho, realizado com facetas de porcelana, que hoje são chamadas de lentes de contato, que são muito finas, porque a gente tem um mínimo de desgaste dos dentes para colocar essas lentes de contato. A gente pode observar características bem naturais. Já estava bonito, né? Agora melhorou muito mais, né? Pode passar. Então aí, características do novo sorriso dela, mas o mais interessante, pode passar, por favor, é a gente observar o efeito que esse trabalho dá na face, quando há esse encontro entre a imagem e a identidade. Parece que a gente tem uma nova pessoa. Pode passar, por favor. É isso que a gente pode observar nessa imagem. Parece que ela é uma outra pessoa. Exatamente. Na verdade, diferença, né? O que houve é uma harmonização. Do ponto de vista estético, ficou um trabalho mais bonito. E também esse encontro entre o que a imagem diz e como ela se sente por dentro.
Porque mostrando, olhando aqui, é um sorriso bonito, né? A gente olhando, pelo menos, não sou dentista, bonita, né? Mas é um sorriso, eu olharia, vou dizer que são os dentes estão perfeitos, mas lá olhando, lógico, Realmente harmonizou todo o sorriso, o rosto, né? O dente. Então, parabéns pelo trabalho. Esse é o nosso trabalho, buscar criar um sorriso para os pacientes que, além de bonitos, também tenham um significado, e que esse significado seja coerente com a sua personalidade. É promover esse encontro entre o que a pessoa sente que é e o que a imagem dela expressa para o mundo. E onde nossos telespectadores podem encontrar esse tipo de tratamento? Bom, esse tratamento ele é realizado hoje em Istambul, em São Paulo e aqui em Poços de Caldas, no Implar. Esses trabalhos eu desenvolvo em parceria com algumas clínicas, né? E aqui a gente tem a honra de fazer o trabalho no Implar, que me dá toda a estrutura para desenvolver um trabalho desse porte, inclusive contando com uma equipe de apoio de cirurgião plástico, né? E de cabeleireiro, uma equipe que busca gerar uma imagem total, harmonizada com o paciente, não simplesmente os dentes, mas a gente consegue criar uma imagem pessoal harmonizada com a personalidade dos nossos pacientes. E aqui em Poços não poderia escolher local melhor, né, do que a Implar. Inclusive tive a oportunidade, né, de conhecer, ficou lindo, ficou muito bonito. Parabéns, né, para o Sérgio, para a Gisele, parabéns mesmo, ficou muito bom. E a estrutura, né, a parte física, tudo, muita segurança, né, para os pacientes, equipamentos, tudo. Parabéns para vocês. Obrigado. Nós da Implar, o que a gente busca assim, no dia a dia, trazer o que existe de melhor, né, voltado para a odontologia, para que a gente possa oferecer isso para a nossa população. Então a presença do Braulio aqui hoje contribui bastante, né, bastante com o desenvolvimento desse trabalho, aplicando essa técnica do visagismo. Então, em tudo que existe de mais novo, mais moderno, mais eficiente, a gente tem buscado, não só no Brasil, mas fora do Brasil, em vários lugares, para que a gente possa disponibilizar tudo isso para a nossa população. Afinal, nós somos pós-caldense, né? Lógico. E a gente se sente assim, muito honrados em contribuir dessa forma. Até frisando o seguinte detalhe, de termos no estado, né, tão amplo como o nosso, o primeiro hospital odontológico. E sendo um dos poucos no país. Então isso é uma coisa assim que deixa a gente bastante contente estar contribuindo dessa forma. E eu quero reforçar, né, o que eu disse agora há pouco, conversando com o Dr. Braulio agora no intervalo, no comercial. Ele estava dizendo que o que ele conhece, né, mesmo fora do Brasil, no exterior, não tem para Implar. A Implar realmente é o melhor local que você conheceu, não é isso? É uma estrutura fantástica que eu pessoalmente não conheci nada igual, apesar de ter frequentado clínicas maravilhosas de renomados dentistas. É um prazer estar aqui em Poços. O prazer, todos nós, né, pós-caldense, e não só pós-caldense, o Brasil todo, né, pode procurá-los, né, e nós só temos a ganhar. Sérgio, mais uma vez, parabéns. Doutora Gisele, mais uma vez, parabéns, né, pela estrutura da Implar. Infelizmente, chegamos ao finalzinho do programa. Quero agradecer muito a presença do Dr. Braulio, do Dr. Sérgio, e gostaria, antes de encerrarmos, que vocês deixassem alguma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, eu agradeço o carinho como tenho sido recebido aqui em Poços e estou aqui de mangas arregaçadas para trabalhar com muito afinco aí para o desenvolvimento da cidade, da região. Obrigado. Dizer que estamos sempre à disposição de todos, né? Não só da população, assim, pacientes, mas também dos colegas cirurgiões dentistas, né? Que queiram trabalhar com esse novo conceito, né? O fato de termos o Braulio lá nos dá essa condição de poder também oferecer essa situação para os nossos colegas. Isso é importante, né? Mais uma vez, muito obrigado então pela presença de vocês. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Yeah.